Bom dia! Estamos aqui novamente, nas nossas aulas. Hoje nós vamos continuar com língua portuguesa, certo? No nosso livro didático, na página 46 e 47. Crianças, eu espero que vocês tenham feito as atividades de ontem, porque hoje já vai vir outras atividades. Não vamos deixar nossas atividades acumularem, tá bom? Então vamos lá. Olha, hoje nós vamos continuar com o nosso livro didático, como eu já falei, na página 46 e 47. Hoje nós vamos ver um assunto simples, mas que requer nossa atenção, tá? Olha só, ortografia, a acentuação de palavras monossílabas, oxítonas e proparoxítonas. Vamos fazer uma revisão aqui rapidinho do que são essas palavras, porque vocês já viram elas nas séries anteriores, mas vamos fazer uma revisão aqui rapidinho. Olha só, palavras monossílabas são palavras com apenas uma sílaba. Quando eu cito um exemplo da palavra pé, pé só tem uma sílaba, então ela é monossílaba, certo? Agora, as palavras monossílabas, elas se dividem em duas, átonas e tônicas. As palavras átonas, as monossílabas átonas, elas são aquelas palavras que não têm individualidade fonética, ou seja, elas para fazer sentido, elas precisam estar pronunciada próxima de outra palavra, porque elas são fracamente, a pronúncia são fracamente, então elas se apoiam foneticamente na pronúncia de outras palavras. Elas são monossílabas átonas, os artigos, as preposições, os pronomes pessoais dos casos oblíquos. Então, esses são os monossílabos átonos. Já as monossílabas tônicas são aquelas emitidas fortemente, que a gente consegue e compreende o sentido dela quando ela vem dentro de uma frase sozinha. Ela, por si só, já tem um significado, certo? Como exemplo, nós temos as palavras pá, eu sei o que é uma pá, eu sei o que é o gás, pé, né? Então, essas palavras são monossílabas tônicas, porque a gente sabe o significado, elas são fortes, certo? Pronúncia forte. Já as palavras, nós vamos entender agora a questão das palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Hoje nós vamos relembrar de duas, que é a oxítona e a proparoxítona. O que são essas palavras? Essas palavras, elas são a sílaba tônica da palavra, a posição da sílaba tônica. E o que é sílaba tônica? Sílaba tônica, elas são aquelas sílabas pronunciadas com mais força na palavra. Eu vou dar um exemplo para vocês e uma técnica que eu aprendi com a minha mãe, que a minha mãe também era professora, e ela me ensinou uma técnica, eu não sei quem repassou para ela, mas ela me repassou, eu ainda, no meu tempo de aluna, fui aluna da minha mãe também, então ela me ensinou uma técnica que muito fácil para identificar a sílaba tônica. E até hoje eu repasso para os meus alunos e agora estou repassando para vocês. Quando a mãe da gente vai chamar a gente, quando a gente está um pouco distante dela, como é que ela faz? Ela faz assim, ó. Fulano, não é? Ela não chama assim, fulano. Ela chama assim. Nós vamos usar essa técnica para descobrir em que posição está a sílaba tônica. Qual é a sílaba tônica de uma palavra? Eu vou pegar a palavra chaminé como exemplo. Olha só. Eu vou chamar a palavra chaminé. Chaminé. Eu demorei mais tempo em qual sílaba? Né. Então, o né é a sílaba tônica, é aquela que eu falo com mais força. Chaminé. Chaminé. Então, é o né. Mas ela é oxítona ou ela é proparoxítona? Vamos descobrir. A oxítona, palavras oxítonas, elas são aquelas palavras que a sílaba tônica é a última. Porque assim, ó, tem a última, a penúltima e a antepenúltima, certo? Então, quando ela estiver na última, ela é oxítona. Então, a palavra chaminé, olha só, chaminé. Vamos identificar, ó, chá,
mi, né. Né é a última. O mi é a penúltima. E a chá é a antepenúltima. Então, ela é oxítona, porque o né é a sílaba tônica e ela é a última. Então, ela é oxítona, certo? Toda palavra com a sílaba tônica na última sílaba, ela vai ser oxítona, certo? Um outro exemplo eu vou dar para vocês. Eu vou chamar a palavra também. Olha, é também. Qual é a sílaba tônica? O bem. Então, o bem ela é a última sílaba. Então, se ela é a última, ela é oxítona, certo? Outro exemplo, sólido. Eu vou chamar a palavra sólido. É sólido. Qual foi a sílaba que eu mais demorei? Vou chamar de novo para vocês identificarem, ó. É sólido. Sólido. A sílaba que eu mais demorei foi o só. E ela tá em qual posição? Última, penúltima ou antepenúltima? Vamos identificar. Ó. Só, li, do. Do é o último. Li é a penúltima. E o só é a antepenúltima. Então, como eu sei que o só é a sílaba tônica, então ela vai ser proparoxítona. É a sílaba tônica que está na posição antepenúltima, certo? Bom, mas como é que eu vou saber qual delas é acentuadas? Olha só, as palavras monossílabas tônicas terminadas em a, as, es, o e os são acentuadas. Exemplo, pá, gás, pé, pó, nós são palavras monossílabas tônicas acentuadas, porque elas terminam em a, as, es, o, os, certo? As palavras oxítonas, nem todas são acentuadas. Elas são acentuadas quando são terminadas em a, as, es, o, os, em, ens. Elas são acentuadas. Exemplo, poderá. Qual a sílaba tônica de poderá? Poderá. Então, a sílaba tônica é o rá. Então, ela é última sílaba. Então, ela é oxítona e é terminada em A. Se ela é terminada em A, ela vai ser acentuada. Tem um acento agudo, certo? Outro exemplo, viés. Viés. A que eu mais demorei foi o S. Então, ela é acentuada porque ela é oxítona e ela é terminada em ES. S, certo? E as palavras proparoxítonas? As palavras proparoxítonas, eu já sei que a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, se ela é a antepenúltima, ela é proparoxítona. Gente, proparoxítonas são todas acentuadas. Não tem erro, certo? Toda palavra proparoxítona é acentuada. Então, se eu sei qual é a sílaba tônica, eu sei que proparoxítona é a antepenúltima, então eu já sei que ela já vai ter um acento, ok? Exemplo, músico. Músico. O que eu mais demorei foi o mu. Então, mu é a antepenúltima, ó. Có, última, si, penúltima e mu, antepenúltima. Então, antepenúltima, ela é proparoxítona. Se é proparoxítona, ela é acentuada. Ok? Entendido? Não tem dúvida. Olha só, no nosso roteiro, na nossa agenda, vem o que nós vamos fazer hoje, além de assistir o vídeo com a aula. Olha, nós vamos hoje, quarta-feira, 5/8/2020, nós vamos trabalhar no nosso livro didático, página 46 e 47. Vocês vão responder no livro, certo? Essas páginas aí. E na nossa atividade xerocada, vocês vão responder as folhas 3 e 4. Aqui na folha de vocês, eu coloquei o quadro com as mesmas explicações para não ficar dúvida, tá? Aqui tem dizendo quando são acentuadas, o que eu acabei de explicar para vocês. Então, vocês vão responder nas páginas 46 e 47 do livro didático, tá? Tá aqui no livro. E na folha vocês vão responder as páginas 3 e 4, tá bom?
somente essas 2 folhas da atividade xerocada. Não responda outras folhas, porque eu ainda não expliquei, combinado? Vamos seguir o nosso roteiro que vai dar tudo certo. Outra coisa que eu gostaria de deixar, tá, para vocês é que não precisa tirar foto das atividades xerocadas para estar enviando para mim. Por quê? Porque eu vou receber. Então, eu mesma vou corrigir. Na sexta-feira, eu coloco o gabarito da atividade, certo? Na sexta-feira, eu coloco o gabarito dessa atividade aqui, tá bom? Não tem erro. Depois que todo mundo responder, aí eu coloco o gabarito. E eu vou saber quem é que tá respondendo, tá bom? Porque a gente vai fazer a enquete lá no grupo, tá? E do livro, gente, também não precisa estar tirando foto, tá? Deixa que vai chegar um momento que eu vou corrigir as atividades do livro de vocês, para não ficar muita coisa, muita foto, eu vou acabar me perdendo. Beleza? Ok? Tudo bem? Então até amanhã. Beijo. Tchau, gente. Qualquer coisa eu tô no grupo, ok? Beijo.